A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, nós vamos estudar a lição de número 4. Esse trimestre, nós estamos aprendendo sobre bons e maus exemplos, aprendendo com alguns personagens bíblicos. Hoje, na nossa aula, nós vamos aprender sobre Saul. E o título da lição está escrito bem assim: Saul, somente ser escolhido não faz a diferença. Já com esse título, você começa a ver que essa lição irá nos ensinar que estar na presença de Deus não nos livra de nós errarmos, ou que a nossa chamada não irá nos trazer algumas complicações, ou até mesmo algumas dúvidas. Mas no caso de Saul, o que ficou marcado na sua história foi a total desobediência a Deus. Ele foi o primeiro rei de Israel. Foi aclamado pelo povo na sua chegada, direcionado por Deus. Mas nem todos os sinais que o Eterno lhe deu foi o suficiente para lhe manter em uma vida correta na presença de Deus. Então, vamos lá para o nosso texto do dia. Ele está escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 15 e o versículo 11. Corre lá e pega a sua Bíblia e acompanha juntamente comigo. Olha só, vai dizer assim: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. O meu desejo nessa aula é que você reflita sobre a chamada de Saul. Ele, mesmo sendo chamado diretamente por Deus, cometeu erros. E o final, que poderia ter sido totalmente diferente, um final totalmente alegre, o levou para um fim trágico. E você vai entender o motivo até o fim dessa aula. O que nós podemos destacar já no início é que Deus, ele não erra nas suas escolhas. Ele nos capacita, ele nos dá a oportunidade de nós trabalharmos conforme a sua vontade. E nos deixa fazermos as nossas escolhas. E o que me deixa muito, mas muito feliz, é que nada, absolutamente nada, sai do seu controle. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar exemplos de pessoas que começaram muito bem e terminaram muito mal. O nosso personagem da lição, Saul, que foi escolhido por Deus, se deixou levar por desobediência, pelo ciúme e pela inveja, e acabou sendo substituído. Para nós entendermos melhor a história, vamos começar a analisar o contexto histórico da sua trajetória. Nós precisamos ver o que a lei de Moisés disse sobre a monarquia. Lá em Deuteronômio, no capítulo 17 e os versículos 14 e 15, fica claro que seria através da pessoa de Moisés que o povo iria pedir pela monarquia. Ou seja, o povo queria um rei. Deus, em sua onisciência, sabia que o povo queria um rei. E as normas foram muito claras. Esse rei deveria ser escolhido pelo Senhor e deveria ser hebreu, pois não deveria haver um estrangeiro governando o povo de Israel. Para deixar muito claro e entendermos melhor, nós vamos ver o que está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 14. E vamos até o versículo 14 e 15. Rapidão, se você já está com a tua Bíblia, abra lá. Deuteronômio, capítulo 14 e o versículo 14 e 15. Vai estar escrito bem assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei, olha só, aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos, porás reis sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de seus irmãos.
Então aqui conseguimos ver o plano de Deus para o povo de Israel, desde a sua saída do Egito até a entrada na terra prometida. E o que nós conseguimos ver é que Deus estava trabalhando para fazer o melhor para o seu povo. Olha só, a Bíblia nos mostra que Deus revela a Samuel quem seria o primeiro monarca dos hebreus. E o que a Bíblia vai dizer? Vai ser assim: porque o Senhor o revelará aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Isso está escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 9, e os versículos 15 e 16. O texto nos deixa claro que Deus conduziu todas as circunstâncias e que Samuel compreendeu que Deus tinha escolhido Saul como rei de Israel. O texto nos mostra também que Saul seria ungido para trazer livramento ao povo de Israel contra o povo filisteu. Tais declarações, elas nos mostram que Saul foi diretamente escolhido por Deus. E olha só, nós conseguimos notar que a sua história já começa de uma forma totalmente marcante. Deus prepara todo o caminho e coloca Saul na frente do seu povo. Olha só, que começo incrível. Você não concorda comigo? Isso deixa claro que Deus é perfeito em tudo que faz. E, na verdade, somos nós os maiores vilões da história. E eu faço uma pergunta para você. No final da nossa história, o que conta mais? O início da nossa caminhada ou a forma como terminamos os nossos dias? Hoje, existem inúmeros fatores que geram dúvidas para nós. Os jovens ultimamente são cobrados de uma maneira excessiva. Para muitos, os jovens não têm problemas. Por quê? Eles são jovens. Essa cobrança nos afeta porque eu sou jovem também, e ela nos afeta de uma maneira particular, e existem alguns dias que isso nos consome. Você que está assistindo essa aula, quantas noites você tem passado em claro, pensando como será o seu futuro, ou como será que você irá resolver essa montanha de preocupações? São nessas noites que nós descobrimos que o meu e o seu travesseiro é seu melhor amigo. E ele carrega todas as suas lágrimas. Mas, hoje, eu quero te lembrar que existe um Deus que está cuidando de cada passo que você dá. E que as suas escolhas, se essas escolhas forem baseadas nele, você com certeza terá vitória. A caminhada pode ser dura, pode ser muito difícil, mas o fim para aqueles que permanecem fiéis a ele será de vitória. Então já receba essa palavra, que é a promessa mais linda que Jesus nos traz. Você que está chorando, triste, preocupado, agora vai lá em Apocalipse no capítulo 21 e o verso 4. É a promessa mais linda que Jesus nos deixa. Sabe o que está escrito? E ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. E lá não haverá mais pranto, dor, e a morte já não irá existir. Isso nos deixa claro que o mais importante, apesar de tanto sofrimento, é continuarmos caminhando ao lado daquele que é o dono da nossa esperança. Saul, então, ele vai receber um lugar de honra de Samuel em uma refeição. A história vai nos contar que havia cerca de 30 homens, e isso você encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 10. Samuel, então, anuncia a eles
que Deus tinha escolhido Saul como rei. E acrescenta, olha só, que as jumentas de Quis, que era o pai de Saul, foram achadas e que ele encontraria um grupo de profetas profetizando logo em seguida e se tornando um novo homem. A orientação dada por Deus é que logo após esses sinais acontecerem, Saul saberia que Deus era com ele. E o nosso Deus é tão maravilhoso que a Bíblia nos conta que tudo isso aconteceu no mesmo dia. Deus, ele não apenas escolheu a Saul, ele mostrou por sinais que estaria na frente daquela empreitada junto com o primeiro rei de Israel. Olha, logo após isso acontecer, o profeta Samuel então convoca o povo para Mispa, que era uma cidade de Benjamim. Os estudos indicam que ela ficava situada cerca de 12 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Saul se destacava sobre todo o povo. A Bíblia nos indica que ele era alto e que os mais altos de Israel chegavam somente até o seu ombro. Mas ele tinha um nível de timidez muito alto. Samuel então chega para apresentar a Israel o seu rei. E a história nos conta que ele estava escondido entre as bagagens. E foi necessário que Deus apontasse a Samuel que Saul estava ali. Então, Samuel foi até as bagagens e tirou Saul dali. Mesmo ficando ali escondido, o povo ficou maravilhado com essa notícia. E Saul foi aclamado por todos. E eles gritavam, viva o rei! Viva o rei! E olha, até agora, o que você escutou e aprendeu nos deixa claro que Saul foi escolhido por Deus. Isso nós não temos dúvidas até aqui. Não apenas por Deus ter revelado isso ao profeta Samuel, mas porque haviam inúmeros sinais de Deus que seguiram Saul. Isso nos faz pensar que Deus não somente escolhe as pessoas, ele nos dá sinais de que ele está na frente de tudo. Então você vai observar que o começo de Saul foi realmente incrível. Você não concorda comigo? Apesar de todos os sinais demonstrados por Deus, que traziam honra e autoridade a Saul, ele começou a seguir por um caminho que não iria trazer coisas boas para o seu reinado. Saul, então, começa uma série de desobediência a Deus. Olha, durante uma guerra contra os filisteus, Saul descumpriu a ordem de Samuel. Mas, professor, qual era essa ordem? Saul deveria esperar o profeta retornar para oferecer um sacrifício a Deus. Então, Saul, emocionado com aquele momento, foi ali e ele mesmo ofereceu o sacrifício. Saul, então, recebe uma resposta muito dura do profeta Samuel. Agora, pega a sua Bíblia, por favor, procure aí. 1 Samuel, no capítulo 13, e corre lá, versículo 13 e 14. Enquanto você está procurando, ou está pesquisando no Google, me diga uma coisa. Como estão sendo essas aulas para você? Seja sincero, estão sendo boas e com muita qualidade? Então, olha, deixa eu lembrar você de se inscrever no nosso canal e de seguir a Assembleia de Deus Curitiba em todas as nossas redes sociais. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus mais longe. Então, depois do recado dado, vamos voltar para o texto? 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 e 14. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, ou seja, você agiu com grosseria, estupidez, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou.
porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá. Não vai conseguir sobreviver o teu reino. O profeta, ele foi além ainda. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor teu Deus te ordenou. Olha só, Saul poderia ter parado nesse episódio, se arrependido e continuado na presença de Deus. Mas, em outra ocasião, Deus havia dito a Saul, por intermédio do profeta Samuel, que o rei aniquilasse os amalequitas. Aquele povo se pôs contrário aos israelitas por ocasião da saída do Egito. Isso deixou Deus totalmente indignado. A hora chegou. Saul deveria julgar os amalequitas e obedecer o que Deus tinha mandado. E você consegue imaginar o que Saul fez? Ele, então, atacou os amalequitas, mas deixou vivo o rei e as ovelhas e gados que estavam com muito boa aparência. Ele pensou que aqueles animais seriam de boa serventia e poderiam ser oferecidos em sacrifício a Deus. Saul, com essa atitude mais uma vez, desobedeceu parcialmente o que Deus tinha a ele. Em 1 Samuel 15 e o versículo 11, que é o nosso texto do dia, Deus diz assim: arrependo-me de haver posto Saul como rei. Olha só que ponto chegamos. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Olha, são palavras pesadas que poderiam ter mudado a vida de Saul, mas não. Ele optou em não dar ouvidos a Samuel, profeta levantado por Deus e usado poderosamente por ele. E nesse ponto da aula eu quero abrir um parênteses, porque é necessário nós analisarmos uma coisa. Saul foi alertado, e não foi uma vez, foram várias vezes, mas mesmo assim decidiu continuar desobedecendo a voz de Deus. Mas e nós? As muitas vezes que somos alertados por Deus sobre algo ou alguém, como nós estamos nos comportando, diga para mim. Será que estamos optando por mudar a nossa maneira de viver ou nós continuamos do mesmo jeito? Olha, isso mostra para nós e fica bem claro o quão grande é a bondade de Deus para com as nossas vidas. Porque você já parou para pensar o quanto você errou durante toda essa semana, durante esse mês, e todos os dias Deus nos dá uma oportunidade de nós melhorarmos. E olha como isso é lindo. Você olha para dentro de você e não enxerga perspectiva nenhuma. Não vê escolha para continuar ou está desanimado com algumas coisas que estão acontecendo. Deus está te convidando para retornar à casa do Pai. Viver uma vida com Deus ainda é a nossa melhor opção. Mas olhem só, as coisas na vida de Saul continuaram dando errado. Outro episódio aconteceu. Em mais uma guerra, os soldados precisavam estar bem alimentados para estarem fortes e dispostos, mas olha só, contra os filisteus ele deixou a desejar e ordenou que quem comesse pão, se alimentasse durante aquele dia, seria dado como maldito. Detalhe maior que nós encontramos na história é que Saul estava exausto também. Então, o seu filho Jonatas não estava sabendo do decreto dado por seu pai e naquele dia se alimentou de mel. Saul, o seu pai, ficou tão furioso que foi preciso que vários soldados o impedissem de tirar a vida do próprio filho. Tudo isso por uma coisa gerada por um estresse momentâneo durante aquela guerra. Um dito
popular, muito conhecido, que foi pronunciado por Aristóteles, vai falar assim: o sábio não fala tudo o que pensa, mas pensa em tudo o que diz. Isso não se encaixou naquele momento vivido por Saul. O seu povo estava sendo massacrado por seus inimigos, e um deles era muito alto, conhecido como Golias, e eu sei que essa história você conhece. Mas você se lembra das palavras do profeta Samuel? Deus iria levantar alguém segundo o seu coração. Aqui então entra Davi na história. Sem expressão, ninguém o conhecia, e olha, o decorrer de toda a história você já sabe. Saul então fica enciumado com aquela situação. O seu coração é totalmente dominado pela inveja, porque um jovem desconhecido derrotou a Golias e estava sendo aclamado por todos. Então aqui começa a sua busca desenfreada para matar esse jovem pastor. Mas agora, o jovem pastor já era um guerreiro. Saul, em toda a sua fúria, manda matar cerca de 85 sacerdotes, e todos eles habitantes de Nob, porque ouviu falar que Davi havia fugido para aquela localidade. É triste nós vermos como a história do primeiro rei de Israel estava caminhando para um fim desastroso. O preço para tanta indiferença com as coisas de Deus resultou em um silêncio do Eterno para com Saul. E olha, isso cabe uma reflexão para as nossas vidas? Olha só, já percebeu que a intensidade da busca por respostas da parte de Deus é muito maior do que a maneira como somos obedientes à sua voz? É forte, né, Brasil? Mas, olha, parece que nós buscamos a Deus e quando Ele nos responde, paramos por ali. Olha só, isso me deixa muito claro e me parece que somos bons pedintes, mas quando nós precisamos nos colocar em Sua presença com o coração aberto para ser usado, simplesmente dizemos não, espere um pouco aí, espere um pouquinho mais. E nós continuamos seguindo da nossa maneira. Olha, o que eu quero dizer a você nessa aula é que o nosso Deus não está trabalhando para sanar a nossa curiosidade sobre as coisas que Ele tem para nós. E sim, Ele está trabalhando para que nós, com a sua ajuda, consigamos cumprir e realizar o projeto que Ele tem preparado para nós. Às vezes nós ficamos até bicudos e chateados porque as coisas não estão acontecendo do nosso jeito. Eu quero dizer uma coisa e me escondo em Cristo para falar isso para você. Quem perde a oportunidade de ser usado pelo Senhor é quem rejeita o projeto dele para a sua vida. Saul, ele estava tão distante de escutar a voz de Deus que resolveu durante sua última batalha contra os filisteus buscar respostas e resolveu procurar uma feiticeira para ser a sua mediadora espiritual. Perceba um ponto que Saul havia chegado. O silêncio divino não fez com que Saul buscasse ao Senhor e o obedecesse. Isso é lamentável porque são poucos que buscam resposta do Senhor e obedecem com a mesma intensidade. Mas Saul queria resposta. Ele iria novamente à guerra e foi buscar na feitiçaria uma palavra favorável. E com a ajuda de seus servos, ele achou uma feiticeira. E o preço do seu pecado foi a morte. O descaso dele para com Deus era tão grande que ele chegou a mencionar o nome do Senhor para garantir que aquela feiticeira não o mataria ali.
Saul usou o nome de Deus para chancelar o mal. E olha, aqui você consegue entender melhor que Deus estava totalmente distante. E olha só, Saul se desviou totalmente da presença de Deus. Então, Saul, ele termina a sua história dando um fim à própria vida. Após dar as costas para o que Deus lhe ordenava, ele viu cercado por seus inimigos. E olha, durante uma batalha, ele perdeu 3 filhos antes de tirar a sua própria vida. E assim terminou a história do primeiro rei de Israel. Eu creio que esse não era o projeto de Deus para a vida de Saul. Se ele tivesse permanecido fiel, obedecido a sua voz, o seu reinado seria confirmado para sempre. Então, isso nos deixa bem claro que não basta nós termos um chamado da parte de Deus e se nós não estamos dispostos a obedecer o projeto que Ele tem nas nossas vidas. Temos que ter a certeza absoluta que Deus está no controle das nossas vidas e que o projeto determinado para cada um de nós é o melhor que Ele preparou. Apesar de todas as coisas que acontecem e que nos entristecem, a vontade do Senhor continua sendo boa, perfeita e agradável para com as nossas vidas. Saul foi chamado diretamente por Deus. Sinais provaram a todos, que Deus tinha escolhido. Mesmo sabendo dos seus defeitos e falhas, ele seria o primeiro rei de Israel. O projeto de Deus é o melhor, mas somos nós que queremos mudar ele durante o caminho. E no fim dessa aula, quero te dar um conselho para você que acha que já não se encaixa nesse projeto mais. Olha só, tem um louvor muito conhecido, que está tocando muito. E o refrão desse louvor vai dizer assim: descansa, porque quem te prometeu garante. O início da caminhada pode ver algumas pedras e espinhos durante o caminho, mas o fim é na eternidade com Cristo. O projeto de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família continua de pé, porque Deus não esqueceu de você. Deus abençoe você que nos acompanhou em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e que a presença do Espírito Santo te acompanhe todos os dias. Deus abençoe você.